gente vai começar falando sobre as ferramentas auxiliares na avaliação da doença venosa superficial, no caso, a pletismografia, tá? Para quem não me conhece, eu sou Felipe Coelho, eu sou egresso do programa de residência em cirurgia vascular do Hospital de Base do Distrito Federal e morei muitos anos em Brasília, tive a oportunidade de fazer parte da SBACV do Distrito Federal e por circunstâncias do destino eu acabei voltando para o meu estado natal, que é o Paraná. Bom, vamos lá então, pessoal, boa noite a todos. E antes de falar de pletismografia, não tem como a gente não chamar a atenção da ultrassonografia vascular. A gente tem alguns bons exemplos de ultrassonografistas muito talentosos no Distrito Federal. E a ecografia vascular realmente foi essa quebra de paradigma no manejo da doença venosa crônica. A gente tem uma mudança drástica a partir do momento que houve a incorporação do ultrassom no manejo da doença crônica e foi a ferramenta que permitiu esse desenvolvimento tão expressivo que a gente teve dentro da flebologia e do tratamento da insuficiência venosa crônica nas suas mais variadas matizes, aí desde os quadros de telangiectasias até os quadros avançados de insuficiência venosa crônica grave, com alterações tróficas e ulcerações, né? Porém, existem algumas situações em que as informações que o ultrassom nos dá não são suficientes para a gente tomar uma decisão clínica muito bem embasada. Muitas vezes você identifica no ultrassom o refluxo ou a obstrução, mas você ainda carece de alguma informação para decidir se você vai intervir, como você vai tratar, da onde está vindo aquele sintoma, e você precisa de um reforço para aquele achado ultrassonográfico, e aí é sobre isso que a gente vai conversar ao longo dessa apresentação, né? Um exemplo típico, essa paciente veio no consultório tem algumas semanas, o paciente veio com essas varizes na perna, fiz ultrassom, tinha um refluxo da safena gerando essas varizes na face medial da perna. Só que era uma paciente oligosintomática, uma paciente com poucas queixas de sintomas, uma paciente magrinha que mora no Japão, veio para cá por conta do falecimento da mãe, veio resolver as coisas aqui do falecimento da mãe, e já é um hábito deles, de tempos em tempos eles vêm para o Brasil para fazer tratamentos médicos, porque eles não gostam muito do tratamento médico lá do Japão, e ela veio para consultar por conta dessas varizes. E aí fica aquela dúvida, né? Será que eu trato só as varizes, preservo essa safena? Será que se eu tratar a safena eu vou trazer benefício para essa paciente? O ultrassom está me falando que a safena está com refluxo, mas a paciente tem poucos sintomas. Será que eu consigo mais alguma informação que me ajude no momento de decidir por tratar ou não tratar essa safena? Sim, não, talvez? O que eu faço, né? Frente a esses casos borderlines, a gente tem uma certa dificuldade de definir o tratamento. Vou preservar a safena, não vou preservar? Trato só as varizes, enfim. Vamos lá, vamos todo mundo dar a mão, vamos tentar fazer um brainstorm aqui para ver se a gente consegue encontrar informações que nos ajudam a decidir casos como aquele caso ali. A primeira informação que é importante a gente ter em mente é que o sistema venoso, ele está fechado, né? Junto com o sistema arterial e o coração e a pequena circulação pelo pulmão. E a gente vai ter em direção distal, e aí falando com o paciente em posição ortostática, a gente tem um aumento gradual da pressão ao longo da extensão do membro. Então a gente vai ter aí na região inguinal por volta de 30 milímetros de mercúrio de pressão, isso vai aumentando atrás do joelho 60 e lá perto do tornozelo em torno de 90. Aqui eu coloquei a foto da Gisele Bündchen, mas se fosse eu, que sou um tampinha, não vai dar uns 90, né? Talvez dê aí uns 65, 70 milímetros de mercúrio, mas ainda assim é uma pressão muito grande, porque tem a pressão da gravidade em toda essa coluna de sangue que a gente vê do sistema venoso, né? E aí, existe uma aferição que é feita para saber qual é a pressão que está distal lá nas veias das nossas extremidades inferiores, né? Que é a pressão venosa ambulatorial. A pressão venosa ambulatorial não é uma coisa nova, isso é descrito já desde a década de 60,
e é um dos melhores métodos que a gente tem para avaliação da insuficiência venosa crônica. Tá? Classicamente, essa veia é funcionada uma veia do dorso do pé. O ano passado, o Raju, que é um cirurgião vascular que publica muito sobre síndrome de compressão da veia ilíaca, trombose proximal, recanalização com implante de stent para tratamento de May-Turner e Cockett. Ele publicou um artigo mostrando que a pressão venosa ambulatorial ela é melhor avaliada se você faz a punção da safena diretamente do que de uma veia dorsal do pé. Ele conseguiu mostrar que a relação da pressão no sistema venoso profundo era mais fidedigna pela punção da safena magna. Mas a gente ainda não tem isso como padronizado, então eu trouxe para vocês aqui o que é mais comumente descrito na literatura, que é a punção de uma veia do pé. E aí, o que acaba acontecendo? Faz a punção, você pede para o paciente fazer 10 movimentos de dorsiflexão ativa, então ele fica na ponta do pé, e a gente observa uma queda brusca da pressão para medidas tão inferiores a 20 milímetros de mercúrio. É por isso que a gente, lá no consultório, quando a paciente fala, eu tenho muita dor na perna, você pede para ela andar. Porque quando ela anda, ela faz a dorsiflexão do pé e ela diminui muito a pressão venosa ambulatorial com essa movimentação que ela faz de contração da musculatura, tanto da panturrilha quanto da coxa, glúteo e core, para jogar esse sangue em direção ao coração, né? E o que a gente sabe? Que depois que acontece esse esvaziamento com o movimento da dorsiflexão do pé, a partir do momento que o paciente faz o repouso, na verdade, isso aí, a partir de 20 segundos, a gente começa a ter um retorno gradual para a pressão venosa de base, desde que o paciente tenha válvulas competentes no sistema venoso. E esse é o grande barato dessa avaliação, porque se o paciente tem válvula competente, vai demorar muito para encher o reservatório venoso ao longo do tempo. Então, ele esvazia, como as válvulas são competentes, demora bastante. Se a válvula é doente, enche muito rápido. E esse é o princípio básico que a gente tem que entender para interpretar a pletismografia, seja ela a ar, seja ela a fotopletismografia e as outras pletismografias que a gente tem disponível, tá bom? Então, esse número é importante da gente gravar. Eu quero que vocês gravem esse tempo de 20 segundos, tá bom? E a pressão venosa ambulatorial é tão importante que Nicolaides, que talvez seja um dos maiores estudiosos, tanto de pletismografia quanto de pressão venosa ambulatorial, ele mostrou que quando a gente tem pressões venosas menores do que 30 milímetros de mercúrio, praticamente a gente não vai ter ulceração. Já nos pacientes que têm pressão venosa ambulatorial acima de 90, praticamente todos eles terão lesão trófica com úlcera ativa, né? Como que ele fez esse estudo? Ele pegou 3 grupos, pegou um grupo de pacientes saudáveis, pegou um grupo de pacientes somente com refluxo do sistema venoso superficial e pegou um grupo de pacientes com doença no sistema venoso profundo, né? Quando ele foi ver essa turma, o que ele percebeu? Ele percebeu que conforme aumentava a pressão venosa ambulatorial, aumentava a taxa de lesão trófica nesses pacientes, fazendo essa correlação direta da pressão venosa ambulatorial com as alterações tróficas secundárias em insuficiência venosa crônica, tá? Muito bem. Só que o que acontece? A medida da pressão venosa ambulatorial ela é muito invasiva. Imagina se todo paciente com queixa de sintomas venosos que fosse no consultório, a gente fosse pegar uma veia no pé para fazer a aferição da pressão venosa ambulatorial. Durante muito tempo, isso era uma medida disponível, era isso que eles tinham para fazer. Conforme o mundo andou para frente, a gente foi tendo opções, né? E aí, realmente, vieram novas ferramentas que nos auxiliaram para fazer essa inferência sem ser tão invasivo, mas entregando as mesmas informações que a pressão venosa ambulatorial oferecia. E a opção que a gente tem é uma opção extremamente interessante, é a opção da pletismografia, tá? Pletismografia é um nome originário do dialeto grego e basicamente o que ele quer dizer é o registro dos aumentos, e aqui no caso é o aumento básico do volume do membro que a gente está querendo estudar. Então, o que a pletismografia faz? Ela faz um registro das variações do volume do membro em função do movimento de entrada e saída de sangue nesse membro.
Basicamente, é isso que a pletismografia faz, tá bom? A gente tem vários tipos de pletismografia, eu vou me atentar aqui à pletismografia a ar e à fotopletismografia, porque as outras pletismografias, elas são muito semelhantes à pletismografia a ar, tirando a volumetria, que é um método milenar, basicamente é um balde com um ladrão. Então você enfia a perna da pessoa lá, tudo que sai pelo ladrão da água, você mede aquele, teoricamente, é o volume do membro, né? E aí você consegue ir fazendo essas medidas ao longo do tempo para saber se esse membro está aumentando ou diminuindo de acordo com a terapêutica que você instalou. Qual é o problema? O problema é a logística de você ter o balde, molhar a pessoa, pôr a perna lá dentro e tudo mais. A gente tem outras ferramentas que a gente consegue fazer de uma forma um pouco mais simples e menos trabalhosa do que a volumetria, né? E é sobre essas que a gente vai conversar a partir de agora. A pletismografia a ar, ela é um dispositivo que a gente envelopa a perna do paciente que a gente vai estudar. Ela vai ter um manguito que vai conectado num amplificador. Esse amplificador ele insere com um registro, uma máquina que faz o registro dessas aferições e a gente vai fazer a insuflação desse manguito, né? E então os principais parâmetros que a gente avalia quando a gente faz a pletismografia a ar são o volume venoso do membro, o tempo de reenchimento venoso, o volume de ejeção, a fração de ejeção e o volume residual. São muitos nomes, são nomes que a gente não consegue fazer uma associação direta quando você lê o nome, mas a partir do momento que você se familiariza com esses termos, fica bem fácil de entender e basicamente o que a gente vai obter de informação quando a gente faz uma pletismografia a ar. A gente vai saber qual é o volume do membro, a gente vai saber quanto tempo demora para reencher esse membro depois que ele é esvaziado, e a gente vai conseguir ter a mensuração de quanto de volume por segundo bate naquele membro depois que ele faz o esvaziamento com as dorsiflexões. E aí a gente vai conseguir fazer as correlações clínicas desses índices para tentar mensurar a gravidade da doença, tá? Então, esse é um diagrama bem bacana, que está no livro do professor Goldman, do Michael Goldman, Sclerotherapy. É um livro que o Alcides me disponibilizou há mais ou menos uns 45 dias, talvez, e eu não consigo parar de ler esse livro, porque, apesar de ser de escleroterapia, ele é um tratado de flebologia, com muita informação interessante, muita mesmo. É um livro extremamente caprichado. Vale muito a pena ter disponível e estudar esse livro pelo menos meia horinha todo dia, porque é informação para dar com um pau lá. E muitas coisas que a gente ouve em pedaços, em vários locais que a gente estuda, lá está tudo bem condensado, então realmente é um livro muito interessante. Como que a pletismografia a ar é feita? O paciente vai ficar deitado, põe a perna para cima para esvaziar essa perna. A gente coloca lá para cima para esvaziar. Quem teve a oportunidade de fazer ambulatório com o Dr. Geraldo Felipe, viu ele fazendo a manobrinha da veia da mão para mostrar para o paciente, e talvez seja uma das coisas mais impactantes que você pode mostrar para o seu paciente, para ele entender que ele precisa colocar a perna para cima. E o Dr. Geraldo Felipe faz isso com brilhantismo, e eu não vou esquecer disso nunca, eu faço para todos os meus pacientes, copiando ele. E aí é isso que a gente faz, coloca lá o manguito, põe a perna para cima para esvaziar bem o sistema venoso, e aí você coloca o paciente em pé, parado. O que vai acontecer? Isso vai encher. Então, a hora que vai encher, a hora que você coloca, então, aqui, ó, esvaziamos, tá? Essa linha de baixo aqui. Você coloca o paciente em pé, vai começar a encher o sistema venoso do membro. A partir do momento que ele bate 90% aqui, ele vai dar um índice para a gente que a gente já vai conversar daqui a pouco. E aí ele vai chegar num pico máximo aqui. Esse é o volume do membro. Esse é o tanto que cabe de sangue naquela perna. E aí a gente vai calcular o volume de ejeção, tá? Que é uma dorsiflexão.
dá essa depressão aqui, a gente consegue ver quanto que essa musculatura é capaz de ejetar de sangue com uma contração. Depois volta para esse platô, e aí você pede sim para o paciente fazer 10 dorsiflexões e a gente vai esvaziar o máximo possível o sistema venoso, tá? E aí a gente vai conseguir ter o volume residual, que é a diferença dessa base aqui para o resíduo que o paciente não conseguiu esvaziar do sistema venoso. Isso é bem fácil da gente entender, né? Se ele não contrai muito, se ele não ejeta muito, fica muito volume residual. Se fica muito volume residual, a gente tem aumento da pressão. E aí, gradativamente, isso vai voltando para o membro cheio de novo com o paciente em pé. Dados esses números, a gente vai ter as informações que a gente quer, né? Dentre elas, o tempo de enchimento venoso. O tempo de enchimento venoso é o tempo que demora para reencher. Na verdade, eles fazem um cálculo com 90% do enchimento, né? E vocês vão ver que quando os pacientes são normais, o tempo de enchimento demora, ou seja, as válvulas são competentes, demora para caramba para encher a perna. Quando o paciente tem doença do sistema venoso superficial, ele enche rápido, mas não enche tão rápido quanto quem tem doença do sistema venoso profundo. Vocês imaginam quem tem refluxo do sistema venoso profundo é o maior volume de sangue que a gente tem no sistema venoso do membro inferior, então é muito rápido que essas veias permitem, em decorrência do refluxo, que se enche o sistema venoso do membro, né? Isso vai dar para a gente esse índice de enchimento venoso, que ele é dado por ml por segundo. Então, o que acontece? Ele é bem pouquinho nos pacientes que são normais, porque a válvula sustenta, então ele vai encher bem devagarinho, diferente dos pacientes que têm doença do sistema venoso superficial, e pior ainda quando os pacientes têm doença do sistema venoso profundo, que isso aqui é bastante volume e muito rápido. Então, o índice de enchimento venoso que a pletismografia AR dá para a gente é um preditor muito fidedigno de gravidade da insuficiência venosa. Então, a gente tem que, esse é um índice bastante interessante. Pacientes que têm o índice de enchimento venoso elevado, eles vão ter doença mais grave, ok? E o sistema venoso profundo é pior do que o superficial, que é pior do que o paciente normal, tá? Depois a gente vai ver a fração de ejeção. A fração de ejeção ela vai ter relação com duas coisas, com a competência das válvulas e com a capacidade da musculatura de contrair e ejetar esse sangue, tá? Então, quando a gente tem frações de ejeção boa, a gente tem clearance bom. Fica pouco volume residual no membro, você consegue baixar bastante a pressão venosa ambulatorial, tá? E o volume de ejeção, mesma coisa. Os pacientes normais têm uma capacidade de ejetar muito melhor do que os pacientes com a doença venosa em decorrência da insuficiência das válvulas. E aqui a gente vai colocar outros fatores vão entrar associados com o volume de ejeção. A gente sabe que o paciente idoso ele vai tendo uma diminuição da mobilidade da articulação, então ele não consegue ter uma amplitude articular do tornozelo adequado para fazer esse esvaziamento, então isso implica em estase e, consequentemente, aumento da pressão venosa nesse membro e, consequentemente, mais sintomas e mais lesão tecidual, né? São os pacientes que vão estar lá no SAP 4, 5 e 6, tá bom? Muito bem. E aqui para mostrar para vocês como realmente, quando a gente vai ver o índice de enchimento venoso, quanto mais ele aumenta, então a gravidade vai aumentando conforme a gente tem um VFI aumentado, a gente vai ter muito mais alteração trófica com ou sem lesão, quando comparado aos pacientes que têm um índice de enchimento venoso baixo, né? Que demora para encher. Quem enche muito rápido, com um volume muito grande de sangue, vai ter lesão trófica mais severa, tá bom? E depois eles fizeram essa associação, a associação de fração de ejeção e índice de enchimento venoso. Quando a gente tem fração de ejeção ruim e o índice de enchimento venoso elevado, aí o paciente vai ter uma hipertensão venosa bem grave e, consequentemente, lesões tróficas, a gente vai ter mais lesão. Então, o que ele fez? Ele separou dois grupos, um grupo com fração de ejeção acima de 40% e um grupo com fração de ejeção para baixo de 40%. Se a gente for ver
a taxa de pacientes com ulcerações, vai ser muito, muito mais baixa do que os pacientes com fração de ejeção baixa com significância estatística. E a gente pode ter isso como um preditor de gravidade da doença. E depois, por fim, eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando a gente começa a falar de um tópico muito, muito pontual, parece que a gente dissocia das outras coisas, né? Então, já há muito tempo, ó, aqui de novo, o grupo do Raju já publicou lá em 93 que a informação isolada da pletismografia, ela não funciona bem. O que eles fizeram? Eles estudaram a análise isolada. Então, a pletismografia ela era preditiva em torno de 30% dos pacientes. Quando ela era associada, 60% dos pacientes. Quando ela era associada ao ultrassom, aí ela subia para mais de 80%. Então, a pletismografia ela é uma ferramenta excelente, mas ela deve ser associada a outros métodos de avaliação para a gente ter realmente um valor preditivo positivo elevado para determinar a gravidade da doença. Isoladamente, a gente pode ter limitações, principalmente porque o paciente pode ter anquilose de joelho de tornozelo, o paciente pode ter um quadro inflamatório grave e a pletismografia isoladamente ela não consegue dar todas essas informações, então ela vai precisar de uma ajudinha, tá bom? Qual é o problema? Aqui eu coloquei as esculturas dos trabalhos de Hércules, né? Porque fazer a pletismografia AR ela é um exame demorado, é uma máquina que a gente tem dificuldade de ter manutenção. No Brasil, a gente não tem facilmente o dispositivo de pletismografia AR, e eu coloquei aqui as duas principais referências que eu usei para complementar essa aula, do Maffei, dizendo que existem dificuldades relacionadas com a importação, manutenção e fornecimento dos suprimentos para esse equipamento. Então, a gente tem pouquíssimos serviços no Brasil que tem um pletismógrafo AR disponível, tá? Tanto que eles tiraram a descrição pormenorizada da pletismografia AR da edição nova do Maffei. Ele fala, se você quiser saber alguma coisa de pletismografia AR, vai estudar as edições anteriores. E eu peguei também a referência do Goldman, em que ele diz que na prática clínica o uso da pletismografia AR ela é limitada porque é um exame que demora. Se você pegar uma clínica que tem um fluxo muito grande, dificilmente você vai conseguir fazer todos esses exames de todos esses pacientes de uma forma dinâmica e que seja viável para a prática clínica do dia a dia, né? Então, a gente precisa de alternativas, e a alternativa é a fotopletismografia. Por quê? Porque eles conseguiram compactar o aparelho numa máquina pequenininha e que dá informações valiosas que nos auxiliam a fazer o nosso raciocínio clínico, né? É um exame sensível e objetivo, ele é muito fácil de fazer, rapidinho, é um aparelho portátil, não tem nenhum tipo de invasividade no paciente, então ele é inócuo, ele não obrigatoriamente precisa ser um médico fazer o exame, pode ser uma pessoa treinada para fazer o exame, então pode ser até um momento de pré-consulta com o médico, ele já vem com aquela informação em mãos, né? Antigamente havia uma restrição com relação à calibração do aparelho, mas os aparelhos mais novos, essas máquinas digitais, eles têm um sistema computadorizado de calibração sistemática e automatizada, então isso diminuiu muito esse problema. Hoje está bem mais fácil de fazer, né? E como que funciona? É um teste não invasivo em que há um diodo, que é esse aqui, emissor de luz, e nesse mesmo aparelho, nesse mesmo sensorzinho aqui, ele tem uma célula fotoelétrica que ele capta a luz que é refletida. Quando ela é emitida, ela bate na pele e isso reflete, ele consegue captar isso e fazer um registro gráfico dessa captação, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Quando tem a mudança do volume de sangue na pele, a gente vai ter uma mudança também na quantidade de luz que reflete de volta para o sensor, e isso ele vai captar e vai fazer um registro gráfico, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? A fotopletismografia, assim como o tempo de enchimento venoso,
dá o tempo de reenchimento venoso. Aqui a gente não vai ter aquela riqueza de informações que a fotopletomografia AR nos oferece. Mas o tempo de enchimento venoso é o mais importante deles todos, porque a partir dele a gente consegue fazer inferências importantes em associação com o ultrassom e com a clínica do paciente, tá? E basicamente vai ser o quê? É a mesma coisa. O tempo decorrido para a pele receber o sangue após o esvaziamento promovido pelo exercício. Então a gente vai pedir para fazer dorsiflexão de pé, vai esvaziar o sistema venoso, esse sangue vai reencher e é nesse momento que a gente vai pegar o tempo que demorou para voltar para o nível basal de repouso, tá bom? Ele é útil para avaliação da gravidade do refluxo, que é uma coisa que a gente, o ultrassom, apesar da gente, quem faz muito exame, saber que refluxos com velocidades muito altas, tempo de refluxo muito prolongado, normalmente está associado a quadros mais graves da doença, a gente não pode colocar isso no laudo. Então, quando a gente faz o laudo de ultrassom, a gente não coloca refluxo leve, refluxo moderado, refluxo grave. Por quê? Porque a gente não tem ainda bons métodos de quantificação desse refluxo, tá? Você teria que calcular o volume de refluxo para dizer se ele é leve, moderado ou grave, promover uma classificação, fazer uma comparação. Então, é um trabalho que ele ainda não está muito bem definido, né? E aí, a pletomografia pode nos ajudar nesse sentido, tá? É útil para a gente fazer a análise de pacientes com edema de membros inferiores. Será que aquele edema está vindo de uma insuficiência venosa? Paciente que tem dor na perna, será que a dor da perna vem de uma alteração do sistema venoso? Ele ajuda muito nesse sentido, ok? Por quê? Porque ele vai correlacionar dados hemodinâmicos com o poder de bomba da panturrilha. Então, além de dizer para a gente que pode estar havendo um tempo de reenchimento muito rápido, denotando que, de fato, aquele refluxo tem uma repercussão hemodinâmica importante, a máquina também fala para a gente se a bomba de panturrilha está sendo capaz de promover o esvaziamento de forma adequada, principalmente aquela paciente que vem no consultório com muita dor na perna e não tem nenhuma varícia. Você faz ultrassom, o ultrassom é normal. Quando você faz a fotopletomografia, você vê que a capacidade de contração da musculatura é muito ruim. Ou seja, o clearance do sistema venoso do membro inferior, ele não está efetivo não por uma doença da veia, mas por uma incapacidade da musculatura de promover esse esvaziamento, tá? E outra coisa que a gente consegue ver por meio da pletomografia é o impacto no tratamento. Então, assim, definimos que a gente vai fazer um tratamento daquela paciente que eu mostrei lá para vocês. A gente consegue ver se a pletomografia antes e depois melhorou. Isso é um parâmetro objetivo que você mostrou que melhorou devido ao tratamento que você promoveu para o paciente. E outra coisa que você consegue fazer é a avaliação da recidiva, tanto dos sintomas quanto de alterações tróficas. Então, um paciente que você tratou e ele ficou bem, e depois de um tempo ele volta a ter sintoma, você faz a fotopletomografia. E, de fato, houve uma piora do tempo de reenchimento venoso, você tem que identificar de onde está vindo esse refluxo, porque é aquilo ali que está causando sintomas do paciente, tá bom? E como que a gente faz o exame? A gente cola o probezinho a 10 centímetros do maléolo, como eu mostrei aqui para vocês, né? Então o maléolo está aqui, a gente mede 10 centímetros, cola. Esse aqui em especial é o CAT, é um aparelhinho alemão. Ele vem com um adesivinho que você cola na pele, e ele tem só por fora o adesivinho, então você cola, o sensor fica encostado na pele, automaticamente ele faz a calibração. Quando ele dá o ok da calibragem aqui, você pode disparar e começar o exame. E o que é o exame, basicamente? O paciente vai fazer movimentos de dorsiflexão do pé. Existem protocolos de 8 e de 10 repetições. Esse aparelho, é o CAT especificamente, ele tem um metrônomo, então ele vai dando a cadência dos movimentos e depois que acaba, ele vai montar essa curva. O que vai acontecer? Basicamente, enquanto você está fazendo, o paciente está fazendo as contrações da musculatura, ele está esvaziando o sistema venoso, acabou, ele vai ter uma curva descendente aqui de reenchimento, tá? Quanto mais longa é o tempo de reenchimento, melhor é a qualidade
das válvulas do sistema venoso. Então, imaginem, se o paciente tem válvulas competentes, vai demorar para reencher. Se ele tem válvulas incompetentes, reenche bem rápido, tá bom? Basicamente é isso que a máquina vai informar para a gente, tá bom? O ideal é que esse tempo dure mais do que 20 a 25 segundos para reencher. Esse é um tempo considerado como normal, igual quando a gente viu lá da pressão venosa ambulatorial, também é mais ou menos esse tempo, tá? A EUCAT, ela fez uma quantificação da gravidade a partir dos dados obtidos pela fotopletismografia. Então, ele classificou em nível 1, 2 e 3, leve, moderado e grave, com a duração do tempo de enchimento venoso. 20 a 24 segundos é a insuficiência venosa leve, de entre 10 e 19, nível moderado, e para baixo de 10, a insuficiência venosa crônica grave, quantificada pela fotopletismografia, tá bom? E aí aqui é para mostrar para vocês duas curvas, uma curva normal e uma curva anormal. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Fez o esvaziamento, demorou para reencher. Então, a gente tem um enchimento lento e gradual. Diferente da curvinha vermelha, que é um tempo de enchimento anormal. O que aconteceu? Primeiro que já não conseguiu esvaziar muito, né? Ó, você vê que ela contrai. Olha só, ela joga o sangue, mas como a válvula não consegue fechar, ela já volta para baixo. Então, ela nunca consegue pegar aquele pump do contraiu, jogou, a válvula fechou, já vai mais para cima. Aquele sistema de compotas, igual o canal do Panamá, que vai fechando os reservatórios. Aqui ele não fecha, ó. E aí o sangue acaba refluindo e nunca dá um esvaziamento suficiente. E a hora que acaba as contrações, o que acontece? Bum! Rapidinho, a gente tem um enchimento rápido e abrupto. Ou seja, o sangue cai tudo lá rápido. Aqui, a gente não consegue ter a máquina não faz esse cálculo para a gente, mas é óbvio que a gente vai ter um índice de enchimento venoso aqui muito alto, né? Vai cair muito volume de sangue rapidamente de volta para o sistema venoso do membro inferior. E uma outra medida extremamente útil que a gente pode usar é o garrote. Por quê? Porque quando a gente coloca o garrote, a gente consegue isolar segmentos que a gente queria simular o tratamento, tá? Que é mais fácil explicar dando o exemplo, tá? Vamos cair de novo na pergunta, tratar ou não tratar, eis a questão. Como que a gente consegue responder essa pergunta usando a fotopletismografia? Imagina que essa paciente aqui tem um refluxo da safena e eu quero saber se essa safenectomia que eu vou fazer vai ter resultado legal lá na frente. O que eu faço? Eu coloco um garrote nessa perna aqui, e aí quando eu coloco o garrote, eu excluo o refluxo oriundo dessa safena. E aí eu faço o teste. Se o tempo de enchimento venoso melhorou, o que ele quer dizer? Pode fazer a safenectomia, que de fato você vai melhorar a condição hemodinâmica dessa paciente. Então, o teste do garrote aqui, ele funciona como um preditor do tratamento que eu estou pensando. Vamos fazer assim. Aquela paciente lá que eu mostrei para vocês lá no começo, que tem um refluxo da safena e as varizes. Fiz o tempo de enchimento venoso dela e o tempo de enchimento dela deu 18. Coloco o garrote para excluir o refluxo da safena e aí foi para 33. Olha só, quando eu excluo o refluxo com o garrote, eu melhorei demais o tempo de enchimento venoso. Então está claro para mim que eu devo tratar essa safena, porque de fato eu vou melhorar a hemodinâmica desse membro. Só que se subiu de 18 para 21, ou ficou de 18 para 17, ou seja, não mudou, o impacto que o refluxo daquela safena tem é muito pequeno. Então, provavelmente, eu tratar aquela safena não vai gerar uma melhora tão grande para a paciente, tá? Se a paciente procurou porque ela tinha queixa estética daquelas varizes, aí muda um pouquinho de figura, porque se eu não tratar a safena, provavelmente ela vai ter uma recidiva precoce daquelas varizes. O tratamento cirúrgico aí é para deixar a perna mais bonita, um pouquinho diferente o raciocínio. Mas quando a gente está falando de sintomas, você vai expor o paciente a uma intervenção cirúrgica que não vai trazer nenhum benefício para ela. Então, você tem que pesar bem, conversar bem com o seu paciente para decidir se você vai fazer essa safenectomia ou não. Por quê? Porque você tem um dado objetivo hemodinâmico que está dizendo que aquele refluxo não é importante, tá bom? A gente pode fazer isso para safena e a gente pode fazer isso para perfurante também. Então, coloquei o garrote lá, excluí o refluxo da perfurante.
Se o tempo de enchimento venoso melhorou, pode tratar, seja com ligadura, seja com ablação, térmica ou química com espuma, seja lá a técnica que você vai escolher. Se melhorou o tempo de enchimento venoso, pode tratar perfurante, porque ela está gerando repercussão hemodinâmica sim, tá? Esse aqui é um caso muito bacana que a gente teve no consultório. A paciente ela veio com Doppler já realizado num serviço que não o nosso, e ela veio, eu coloquei meu videozinho bem em cima aqui do SAP3. Então, a paciente que tem refluxo de safena e edema de membros inferiores, né? Eu repeti o Doppler dela e realmente o Doppler estava lá, refluxo das duas safenas. Então, ela caía naquela característica típica de paciente C3 com refluxo de safena, né? Aí eu coloco para vocês de novo a pergunta: quem trataria a safena? Essa safena merece ser tratada? O que vocês acham? Todo mundo pensa em: será que a gente deveria tratar? O que aconteceu? Eu fiz a fotopletismografia dela. O que a pletismografia mostrou? Normal. Normal, normal, normal. Então, quando, mesmo sem garrote, ou seja, com o refluxo da safena ali ativo, não houve repercussão hemodinâmica para nenhum dos dois membros. Os dois membros com fotopletismografia normal. Eu pedi uma linfia para essa paciente. E olha o que veio. Paciente com estase linfática importante. Se eu tivesse sido intempestivo, eu ia queimar as duas safenas dela. E o que ia acontecer com o edema? Ia continuar lá. Exatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque o edema que ela tinha não vinha daquela safena. Por acaso, o ultrassom identificou um refluxo. Mas não era ele o responsável pelo edema que a paciente tinha. Então, a paciente tinha concentração de radiofármaco lá nos tornozelos depois de 60 minutos, ou seja, ela tinha um linfedema associado. Então, ao invés de operar essa paciente, eu mandei ela para fisioterapia, fazer terapia física complexa, compressão inelástica, atividade física para o controle do edema, porque aquela safena não estava tendo repercussão hemodinâmica significativa para o quadro dela, tanto que ela melhorou com o tratamento clínico fisioterápico e está em acompanhamento ambulatorial com a safeninha dela lá, numa boa, sem necessidade de intervenção, tá bom? E aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês da experiência nossa, desde 2012, usando a fotopletismografia. Isso tudo começou lá no Hospital Regional da Asa Norte. Depois que eu acabei a residência, eu fiz o concurso da secretaria e fui para o Agarram, aos cuidados do Dr. Samuel e do Dr. Gilson. E o Dr. Gilson tem um fotopletismógrafo que foi o que a gente usou tanto para o meu mestrado quanto para o meu doutorado. Ele é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, porque ele sempre me ajudou, sempre foi um entusiasta e incentivador. E a gente fez os nossos trabalhos juntos lá no Agarram. E o que a gente fez? Essa aqui é a minha tese de mestrado, publicada no Jornal Vascular Brasileiro, e a gente avaliou a qualidade de vida e fotopletismografia nos pacientes que foram submetidos a tratamento de varizes com espuma. E a gente achou dados bastante interessantes com significância estatística, né? Aqui eu coloquei os dois gráficos para fazer a correlação para vocês. Esse aqui é o gráfico do questionário de qualidade de vida, com uma melhora expressiva. Então, o amarelo aqui é o depois do tratamento, e aqui os dados da fotopletismografia depois do tratamento. Então, a gente conseguiu elevar o tempo de enchimento venoso desses pacientes para uma faixa próxima do normal. Esses pacientes do mestrado eram pacientes com insuficiência venosa crônica grave, eram pacientes CAP 4, 5 e 6. Então, eu tinha muito paciente que tinha dermatofibrose importante, anquilose de tornozelo, eram pacientes que tinham dificuldade de fazer esvaziamento, mas ainda assim a gente teve uma melhora dos índices de tempo de enchimento venoso com significância estatística. O mestrado foi o segmento precoce e o doutorado foi o segmento tardio, né? Que foi publicado ano passado no Dermatologic Surgery. A gente fez a defesa do doutorado o ano passado e a publicação na sequência, né? E o que a gente viu? Que ao longo do tempo, ao longo desses 12 meses que a gente seguiu os pacientes, a gente conseguiu manutenção
da melhora do tempo de enchimento venoso, apesar de ter uma nítida tendência de queda para os valores basais. O que acontecia? A gente conseguiu fazer esses pacientes melhorarem e essa melhora ela foi correlacionada com os índices de qualidade de vida, que, diferentemente do tempo de enchimento venoso, tinha uma sustentação muito melhor, também com significância estatística ao longo desses 12 meses, tanto para a qualidade de vida quanto para os sintomas, ambos com significância estatística e sustentados ao longo do tempo, com taxa de cicatrização acima de 80%, com benefício grande para esse perfil de paciente. Tá? Então, para a gente tentar resumir aqui o que é fundamental de informação que as plasmografias, de uma forma geral, nos dão, é o seguinte, pessoal, é uma ferramenta coadjuvante extremamente valiosa para enriquecer o seu arsenal de informações quando você vai decidir tratar seu paciente, principalmente naquele paciente que você tem dúvida. Por quê? Porque aquele paciente que tem uma safena de 10, 12 milímetros, com varizes muito grandes, com estase venosa evidente, com muitos sintomas, esse paciente você não tem dúvida que vai tratar a safena dele. Mas aquela paciente que tem uma safena com refluxo, mas não é uma safena muito dilatada, que não gera varizes muito importantes, que tem um quadro comportamental típico, é aquela paciente que não faz atividade física, passa muito tempo sentada. Todo mundo tem aquela paciente do consultório que trabalha de dia e estuda à noite. E ela vai no consultório porque ela tem muita dor na perna. E aí você pega uma das safenas sem refluxo. Poxa vida, vou tratar essa safena ou não vou? A fotoplasmografia ajuda muito a decidir casos como esse. Casos de edema, que você não tem tanta certeza se o edema é venoso ou se o edema é linfático. Também é uma opção extremamente interessante de você lançar a mão da plasmografia para te ajudar a decidir se você vai tratar cirurgicamente esse paciente ou não. E um muito legal é aquela paciente que tem fraqueza da bomba muscular da panturrilha, porque você dá a informação objetiva. Fala, olha, você tem fraqueza da musculatura, preciso que você faça atividade física, que os seus sintomas devem melhorar. E quando a gente consegue motivar essa pessoa a fazer atividade física, realmente você consegue gerar uma melhora dos sintomas muito importante, porque realmente a bomba não está conseguindo fazer o esvaziamento. E, além disso, você consegue entender um pouquinho melhor a hemodinâmica da circulação venosa do seu paciente. O paciente fica mais junto com você. Porque quando você pega e fala para o paciente, fala, olha, você não tem nada, você precisa fazer atividade física, vai para o parque da cidade, caminhar e correr. Ela sai do consultório e fala assim, pô, filha da mãe, ele fica falando que eu não tenho nada. Fica muito abstrato. Quando você entrega um número para ela e explica de onde aquele número veio, você consegue um engajamento no tratamento muito maior do que se você só explicasse para ela. Isso é um fator de adesão ao tratamento que não é fácil, é um tratamento difícil, ninguém gosta de fazer atividade física, principalmente nessa faixa etária de mulheres aí que trabalham, tem família para cuidar, ela tem dificuldade de achar aquele momento de fazer atividade física, isso é um fator motivador para ela seguir no tratamento dela, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, acho que vale a pena a gente abrir para o debate, porque vai ser muito mais rico quando a gente discute e apresenta casos reais, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos preceptores da residência pelo convite para falar para os residentes do Hospital de Base, que foi a minha casa por 2 anos. Realmente a residência, no sentido literal, a gente morava aí dentro desse hospital, né? E o Hospital de Base foi a instituição que me permitiu construir minha carreira, me deu asas para seguir as coisas que eu sempre tive vontade, e além de ter dado uma carreira profissional muito sólida, me deu muitos amigos, pessoas que eu levo no coração, e vai ser sempre um prazer estar em contato com Brasília, porque realmente é uma comunidade muito aconchegante da vascular do Distrito Federal, talvez por ser concentrada muito, realmente você fica muito próximo das pessoas,
e é um prazer muito grande fazer parte dessa família. Só tenho a agradecer mais uma vez e fico à disposição para a gente debater um pouquinho disso que a gente conversou agora. Então, eu agradeço demais, em nome da SPAC-BDF, a sua disponibilidade de permitir gravar essa aula e ajudar a nossa sociedade como você sempre ajudou. Agradeço demais. Eu feliz demais de estar aqui. Demais, demais. Vou dormir satisfeito.